Olá, querido e querida, que a graça de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Nós estamos aqui agora na aula 8 da EB Digital, da Quarta Igreja Batista em Três Lagoas. E nós esperamos que você possa vir ser grande e poderosamente abençoado e abençoada por Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Lembrando, nós estamos fazendo aí um panorama bíblico, ok? De 60 horas. Então quer dizer que nós vamos ter 52 lições, mas algumas apropriações e conceituações e até o período de resposta de dúvidas e assim, se assim houver, ok? Então, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua dúvida, para que nós possamos então estar sempre tirando as dúvidas e sempre assim progredindo para a honra e glória do Senhor. Nós somos arguidos por aquilo que conhecemos. Óbvio, eu quero conhecer mais e mais ao Senhor. Por quê? Porque eu quero me aproximar mais dele e assim tê-lo como meu também advogado. Ok? Nós estudamos já 7 lições, estamos na aula agora de número 8 da EB Digital. O que é EB Digital, Pastor Timóteo? Escola Bíblica Digital. A nossa EBD está sendo transmitida de forma virtual. Por quê? Para que todos tenham acesso da melhor maneira possível e assim nós possamos progredir e desenvolver o conhecimento bíblico, mesmo que não fisicamente no templo da comunidade de fé. Ok? Vamos então para a aula de número 8, mas antes eu quero pedir encarecidamente a você que compartilhe esse link, compartilhe essa aula, deixe seu comentário para que nós saibamos que você está presente conosco, tudo bem? Vamos então, hoje na aula 8, nós vamos estudar sobre o ser humano e a vivência do pecado. Gente, que interessante esse tema. O ser humano e a vivência do pecado. Por que nós vamos estudar esse tema? Porque agora nós já estamos saindo daquele conceito do jardim, saindo daquele conceito da criação e partindo para o conceito vivencial agora, né? A consequência, podemos assim dizer, a consequência do pecado original, né? O que esse primeiro pecado nos trouxe, o que essa primeira desobediência, qual é a consequência que essa desobediência trouxe para a vivência do ser humano, não somente para a vivência daquele momento, daquele casal específico, daqueles personagens específicos, mas para a nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto planeta, enquanto aqueles que existem, né? Aqueles que aqui estão neste momento, ok? Então nós vamos conversar um pouco sobre a vivência, sobre as consequências desse pecado e hoje como nós então podemos vencê-lo, quais são as situações, como enfrentamos. Para isso, nós vamos fazer uma leitura do texto de 1 João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 12. Ok? Abre aí sua Bíblia. Ah, pastor, vai transmitir. Ok, só que nós estamos numa escola bíblica e é importantíssimo você abrir a sua Bíblia para que juntos nós possamos, então, desenvolver o nosso conhecimento. Ok? Os antigos pastores diziam assim, como é legal esse folhear de Bíblia, né? E realmente esse folhear é incrível. Eu acho muito bonito esse barulho, né? Não de ai, o barulhinho das folhas. Não, mas as pessoas indo em busca, né? Daquela palavra, daquela revelação para o momento, para a situação. Ok? Então vamos fazer a leitura de 1 João, já abriu aí na sua Bíblia? 3, de 1 a 12. Vamos lá? Fazer essa leitura? Vamos lá.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como assim ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando. Olha lá. O diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Esse texto ele é bem interessante porque nos mostra uma conceituação e uma realidade que as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, versículo de número 6. Todo aquele que nele, olha a palavra, permanece, não está no pecado. Pastor, eu não posso mais pecar? Querido, querida, você pode fazer o que você quiser. Agora, a consequência que isso vai gerar sobre a sua vida, aí também depende daquilo que você escolher fazer. Eu não posso escolher viver uma vida de pecado e querer ser abençoado por Deus. Não dá. Até porque a bênção de Deus sobre as nossas vidas independem daquilo que eu quero ou daquilo que eu não quero. A bênção de Deus é de Deus. Ok? Agora, existe a promessa, existe o cumprimento da promessa do próprio Deus. Vou dar um exemplo. Ele prometeu que ele abençoaria aqueles que o buscam, que ele galardoaria, né? Aqueles que o buscam. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz a respeito da vivência da fé. Então nós sabemos que para sermos abençoados, precisamos buscar a Deus. Em outras palavras, andar no caminho que leva a Deus. Ok? Nós não podemos esquecer essas questões. Automaticamente, se eu não ando nos caminhos do Senhor, eu estou andando em direção contrária às bênçãos de Deus. Agora, uma palavra que me chama muito a atenção é aquele que permanece. Né? E se você for ver no versículo de número 8, deixa eu transmitir aqui para você. Deixa eu colocar aqui a fotinha do pastor para você continuar vendo o pastor, ok? Aqui em cima, versículo de número 6 diz assim: todo aquele que permanece, que nele permanece, no caso em Jesus, no Senhor, não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Essa palavra
conheceu e viu não o tem visto e nem o tem conhecido. Por quê? Porque o fato de eu estar no pecado impede que eu cada vez mais conheça o Senhor, porque eu ando no caminho contrário, ok? Já no versículo de número 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. O tempo verbal aqui é aquele que vive praticando, aquele que está praticando. Por quê? O que o pastor quer dizer com isso para que nós possamos entender um pouco das Escrituras? Pastor, eu não posso mais pecar? Eu não sou pecador? Eu não devo ser pecador? Primeiro, todo mundo é pecador. Todo mundo já pecou. O preço do pecado não foi pago por mim e nem por você. Então, automaticamente, eu continuo sendo pecador. Só que com a dívida paga, não por mim. Ok? Eu deixo de ter o peso do pecado sobre a minha vida. Só que a atitude continua sendo minha. Consegue entender essa situação? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o tempo verbal nesse texto ele implica a continuidade e a prática. Pastor, eu não posso mais pecar? Aí existe uma grande questão entre eu não posso pecar e eu tenho o poder de não pecar. Você consegue entender essas duas questões? Não posso pecar e posso não pecar? Consegue entender essas duas realidades diferentes? E também eu posso pecar, como eu posso ou não posso pecar. O que eu quero dizer com isso para ficar mais claro para todo mundo? Entenda, a continuidade do pecado deve ser descontinuada. Em outras palavras, o crente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Está salvo? É promessa. Está salvo. A não ser que eu abandone esse caminho, deixe de buscá-lo, que isso se chama apostasia. Ok? Eu estou no caminho que leva a Deus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Posso pecar nesse caminho, pastor? Existe a possibilidade de eu vir a pecar? Com certeza. Eu estou circulado, se eu posso assim dizer, né? Eu estou... a minha volta, a vivência do pecado está ativa. Todo momento. Existe uma realidade, né? A realidade da montanha-russa. Você já viu os altos e baixos que o ser humano passa? Pastor, mas e se Jesus voltar quando eu estiver pecando? Isso não depende de mim. A volta de Jesus não depende de mim. Agora, que eu preciso viver como se fosse o último dia, constantemente, que é o dia da busca. Por isso que a Bíblia diz, ele abençoa aqueles que o buscam. Mas, eu posso pecar sim, no sentido de, eu caio às vezes, nós caímos às vezes. O ser humano, diversas vezes na sua vida, cai e vem caindo. Agora, basta decidir o permanecer ou não permanecer nessa realidade. É esse o tempo verbal do texto. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Entende? Consegue captar essa ideia? Óbvio, se eu permaneço em Deus, o pecado não está em mim. Se eu permaneço no pecado, eu me afasto dos caminhos de Deus. Porque eu não tenho como não deixar ou fazer com que Deus se afaste de mim. Eu não consigo fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que se eu ir até a sepultura, colocar a minha cama na sepultura, lá o Senhor também está. Então eu não posso fugir no quesito da presença de Deus. Agora, eu posso escolher a não permanência das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Isso precisa estar bem claro. Isso é uma questão, uma situação vivencial. Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos gravar? O texto de João 16, vamos lá, João 16,
versículo de número 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Esse quesito crer pode dizer o seguinte: aqueles que não me buscam. Ok? Então, do pecado, porque os homens não creem em mim. Isso quem está falando é o próprio Jesus. As consequências da continuidade do pecado. Todos nós nascemos em um mundo onde o pecado já se fazia presente em toda parte. Pela desobediência do ser humano a Deus, o mundo foi consumido pelo pecado que passou a ser transmitido de geração a geração. Outra terrível consequência, a expulsão dos que representavam a raça humana do jardim, que havia sido projetado para ser lugar de eterno prazer para a humanidade. Gente, que loucura, né? Que questão, assim, se podemos dizer, terrível. Por quê? Porque agora, a partir do momento que o ser humano pecou, ou em outras palavras, transgrediu uma ordem, uma lei de Deus, o ser humano passa a ser conhecedor do mal. Então ele também será julgado, as suas atitudes serão pesadas através do seu conhecimento. Se eu só conheço o bem, eu só sou julgado a partir daquilo que eu conheço, porque eu só vivo aquilo que eu conheço. Agora, o ser humano já iria nascer em uma realidade sendo conhecedor do mal. Ou, em outras palavras, ele já iria nascer em uma realidade ao qual o mal já estava presente e já se apresentaria a ele. Você viu que consequência terrível? Ah, então quer dizer que o ser humano não tem escolha? Tem escolha de poder no sentido de não querer pecar. Porém, por já ser conhecedor, ele pode pecar. Enquanto Adão e Eva, no sentido, enquanto o ser humano não conhecia o mal, ele não podia pecar, porque ele não sabia o que era. Ele nem fazia ideia da existência. A partir do momento que ele se apropriou daquilo que ele conhece, ele podia pecar. Agora só nos resta uma realidade. Eu tenho o poder de não pecar. Mas sou cercado de uma vivência e de uma realidade de desobediência, de desamor, de pecado. Estão conseguindo entender? Que realidade, que consequência grave que isso nos gera? É mais ou menos assim. Uma criança não tem nada a ver com o mal. Nasceu, tá lá. Vamos dizer, purinha, né? Não conhece o mal, não conhece... Mas ela só foi criada em um ambiente de hostilidade, de perversidade, de iniquidade. Ela só foi criada em um ambiente onde se faziam as coisas más. Então a realidade dela é o mal. Quando ela crescer, ela vai se tornar o quê? Sendo ela conhecedora de mal. Sendo ela conhecedora do mal. A consequência é se tornar uma pessoa má. Consegue entender? Vamos lá, então, para o próximo slide. O salmista, no Salmo de número 51, compreendendo a extensão e a propagação geracional do pecado, disse: certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que realidade, queridos. Olha que realidade, e realidade que se apresenta para nós de uma maneira vivencial. O salmista, ele está dizendo literalmente assim: eu fui formado em uma realidade permeada da iniquidade e eu fui concebido através de uma realidade pecaminosa. Eu nasci no mundo onde o pecado já estava presente. Esse primeiro pecado original se fixou no ser humano.
oriundo dos primeiros habitantes criados por Deus. Além de recebermos a carga pecaminosa, em outras palavras, de nascermos em uma realidade conhecedora e vivencial do pecado, herdamos também o julgamento. Não conseguimos fugir dessa realidade, dessa escravidão de pecado, a não ser, nós não podemos nos livrar do pecado, a não ser por Yeshua, Jesus. Olha o que diz Romanos 5, versículo de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Vamos continuar. O ser humano é a questão do negacionismo. E aí entra uma questão assim muito, né? Como que eu poderia dizer essa questão? Entra aí uma questão muito preocupante. Você sabe aqueles santos, né? Aqueles que não tem nada. Vamos ler para a gente entender. O ser humano é a questão do negacionismo. Esse sempre foi o grande erro da humanidade. Negar que o seu desejo é de ser conhecedor de todas as coisas. E isso já acontece desde a criação do mundo. A vontade de tornar-se um Deus autônomo, independente, autossuficiente, tá presente na realidade do ser humano. É importante entender que diariamente a humanidade busca criar a sua própria Torre de Babel, na tentativa de chegar a Deus, alcançar a Deus por seus próprios méritos. E, assim, continuar o orgulho desde o princípio. Temos aí, né? Eu luto, eu consigo, eu posso, o ego falando de maneira extremamente alta, né? O ego sendo aquele que, pelas minhas mãos, pelas minhas forças, pelo meu desejo. Esse é o grande pecado também presente na humanidade. Não tem nada a ver, eu vou lutar, Você sabe, isso é egoísmo. Egoísmo no sentido da valorização do eu. E a Bíblia nos mostra que quando nós buscamos a Jesus, eu preciso diminuir para que Jesus possa crescer em minha vida. Até porque talvez um dos hinos mais bonitos que eu conheço na Bíblia, né, talvez pelo menos que espero que seja realidade na minha vida, e eu busco para que seja realidade na minha vida, e todos devemos buscar, para que possamos vencer o pecado, porque só por Jesus nós vencemos o pecado, inclusive o egoísmo, no sentido da valorização do eu, ou melhor, da superinflação do eu, se assim eu posso dizer, né? É o texto de Filipenses capítulo de número 2. E o fim do texto de Filipenses 2, ele é muito forte. O fim do texto de Filipenses 2, ele diz assim: todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Rei, para a glória de Deus o Pai. Todo joelho, toda língua confessa Jesus Cristo. Em outras palavras, não sou eu, é Ele em mim, porque me ama. Deus não precisa vencer o pecado, porque ele já é além disso. Queridos, se nós pararmos para prestar atenção, o pecado não atinge Deus. Sabe aquela velha historinha de... E aí eu preciso comentar com vocês. Aquela velha historinha de... o pecado faz Deus chorar. Irmãos, o pecado arrebenta com a nossa existência. O pecado destrói a nossa realidade, a nossa vivência. Realmente você acha que o meu pecado, que o nosso pecado atinge a Deus? Você acha que alguma coisa tem poder de atingir a Deus? Não tem.
Não tem. Mesmo que tudo que o ser humano e as forças malignas façam conjuntamente para tentar chegar, vamos dizer assim, aos pés de Deus, não chegam na metade do caminho. Não chegam. O grande problema e a grande questão é que Deus nos ama de maneira indizível. Se assim eu posso dizer, imensurável. O amor de Deus é além de tudo aquilo que possamos vir a pecar ou concuminar com as forças malignas. Você consegue entender? O amor de Deus é indizível mesmo. É sobrenatural. E aí o que acontece? Quando nós pecamos, nós trazemos essas consequências para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade. E aí o que acontece? Nós não ferimos a Deus, mas nós ferimos a quem Deus ama imensamente. Você consegue entender essa questão? O pecado não atinge a Deus, mas atinge nós, que somos alvos do amor e da glória de Deus. Não somos a glória de Deus, somos alvos. Entende essa questão? Nada vai atingir a Deus. Deus é além do é. Mas nós somos pó. Tá? Então, nós precisamos vencer um pouco desse negacionismo, vencer um pouco desse egoísmo, né? Dessa supervaloração do eu, e perceber que eu sou, que eu posso, que eu tenho, porque Cristo é, porque Cristo pode, porque Cristo tem e o que eu tenho é dele. Ok? Maravilha? Vamos então continuar? Vamos lá. Ok. E aí existe então o pecado consecutivo, né? Pecado e hamartia no grego, que significa uma flecha que erra o alvo, que vai para o lado errado, ok? Somado ao pecado original, colocaram no ser humano outros pecados subsequentes que foram se aprimorando dentro do orgulho humano. O pecado original é a raiz de todo mal e de todos os pecados, né? De todo o pecado, que se segue e que se prolifera. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam os justos decretos de Deus, de que as pessoas que as praticam tais coisas então merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha o que nós vemos em Romanos 1, de 28 a 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. No caso, se nós, então, por poder escolher, por ter essa liberdade de escolher, desprezamos então nos aproximar de Deus, buscar a Deus, lembrando que o Espírito vem e se manifesta no nosso entendimento. Ele nos convence. Esse é o papel dele, nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, nos convencer do pecado. Isso é onde? No nosso entendimento. Eu só pratico aquilo que eu quero, entendo que é bom e eu desejo. Eu não
teoricamente, eu não pratico e nem buscaria praticar aquilo que me feriria, aquilo que machucaria, aquilo que me magoaria, aquilo que me depreciaria. Pois é, mas o ser humano acha que o prazer e vontade própria egoísta, como nós falamos anteriormente, é o bom, é o bem. Eu estava pensando nisso, nem tudo que te torna alegre é a fonte de felicidade. Nós vamos ver isso um pouco mais à noite, hoje à noite, no culto, exatamente dia 16/5/2021. Nós vamos ver um pouquinho sobre essas questões. Às vezes o ser humano busca tanto a autorrealização que não consegue entender que a verdadeira realização é fazer o que é certo. Porque o certo leva ao caminho feliz. Eu não posso buscar, eu não necessito, eu não preciso buscar a alegria. Eu preciso buscar felicidade. A alegria passa, é momentânea. E aí eu preciso... O egoísmo ele é tão sério, o pecado egoísta ele é tão sério que ele busca tanto a alegria, no caso a satisfação do momento, que acaba se tornando uma droga. É como um efeito de droga. Buscou, passou o efeito, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É um dependente satisfacional. Agora, aquele que se sente completo porque busca o verdadeiro caminho e é completo, os antigos diziam que Jesus, ele preenche o espaço vazio no seu coração que nada mais preenche. E é verdade. A satisfação da felicidade, da completude. Eu não preciso ficar completando brechinhas e buraquinhos momentaneamente. Eu sou completo porque eu sou feliz, eu não estou feliz. Eu posso sim ser feliz e passar por momentos de tristezas. Sim, porque eu sou ser humano e as consequências do mal vão advir sobre a minha vida. No mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, tenho paz em mim. Jesus diz isso. Então eu não preciso buscar a autossatisfação. Agora, eu sendo feliz, eu busco a autossatisfação. Por quê? Porque eu sei como buscar da maneira, e aí tá, meus queridos, correta, sem pecar. Consegue entender? Vamos continuar na lição? Vamos lá. Ok. E aí nós vamos dois textos interessantes, né? De Romanos 6:23, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E não é aquela situação vivencial, ai, tô bem. Não. É a vida eterna. Eu sou completo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tem uma profecia de Isaías, né? Capítulo de número 1, versículo de número 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Realidade pecaminosa, de iniquidade. Em outras palavras, se eu busco o pecado, automática e consequentemente, se eu buscar a Deus querendo viver uma realidade de pecado, o Senhor não se atentará a nós. Que pesado, pastor. É pesado, mas é a realidade. Então vamos para algumas questões, alguns quesitos práticos, ok? O pecado original foi pago pelo sacrifício. Foi pago pelo sacrifício de Jesus na cruz, mediante ao perdão solicitado. Você quer abrir mão dessa sua realidade de pecado? Peça perdão, Senhor. Do fundo do seu coração, confesse a sua realidade pecaminosa e peça assim ao Senhor. Os demais pecados advindos do pecado original são perdoados após o arrependimento. E automaticamente, se eu me arrependo e peço, eu estou confessando que assim eu sou. Ok? Opa. Deixa eu mudar aqui. Ok. 2. O pecado nunca abandona o pecador. Ele sempre vai correr atrás de você, querido. Ele sempre vai querer te seduzir. Ele só é removido pelo sangue de Jesus Cristo.
O único que tem poder para vencer a realidade do pecado. Mas eu posso não pecar? Posso, por causa do poder de Jesus Cristo. Não por mim. Lembra o que eu falei? Que o egoísmo sempre vai ser destruído, sempre vai ser suplantado, e que eu só posso alguma coisa porque Jesus Cristo, porque Deus me concedeu essa questão, essa possibilidade. Lembra disso? Ok. 3. A tendência do pecado. Se assim nós continuarmos a viver, é se multiplicar. Com certeza ele cresce e se multiplica. Tá? 4. Deixa eu tirar aqui. Aí. O pecado separa o homem de Deus. Levanta um muro, impede a comunicação, a comunhão. E bloqueia as bênçãos. Pastor, que será que é isso mesmo? Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. O que diz? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus os abençoa e galardoa aqueles que o buscam. Em outras palavras, se eu vivo uma realidade, se eu estou vivendo uma realidade de pecado, eu não estou andando nos caminhos do Senhor. Então eu não estou recebendo as bênçãos de Deus, porque eu não estou buscando ao Senhor. Ok? 5. O pecado destitui o ser humano da glória de Deus, levando à morte e ao castigo eterno. Castigo, pastor Sir? Sim, castigo. A consequência da realidade da qual eu vivo, que já foi pré-determinada por Deus, antes de eu poder vir a pecar ou não. Ok? Então não é que Deus é um Deus castigador. Deus é um Deus que já nos mostrou a realidade. Basta você, nós, vivermos então de uma maneira diferente. Ok? 6. Vamos lá, deixa eu publicar a transição 6 aqui. O pecado é mau e perverso, e a luta do ser humano contra ele é, ou deveria ser, diária e constante. Sim, todos os dias. 7. Se pecarmos, o caminho imediato deve ser pedir perdão. Imediatamente. Volta. E aqui eu gostaria de tratar uma questão bem importante. Você lembra que o pastor falou que o tempo verbal é a permanência, o tempo verbal do texto, no sentido de permanecer no pecado, permanecer em Deus? Essa situação nós podemos entender de uma maneira bem bacana e vivencial. Você está com uma roupa branca. Está andando. De repente tropeça e cai numa lama. Você ama essa roupa branca. Você vai querer deixá-la encardir? Ou você rapidamente vai buscar sair daquela situação? Você vai querer ficar rolando na lama para sujar mais? Ou você vai buscar sair daquela situação, buscar a melhor solução, buscar aí, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, então eu posso falar, né? Buscar aí os melhores vanishes, os melhores sabões aí, os melhores produtos de limpeza para restaurar a qualidade da sua roupa. A questão não é eu cair na lama. A questão é buscar se limpar o mais rápido possível. É não permanecer naquela realidade. Não é fazer igual muitos gostam de fazer, né? Pulou na lama? Ah, já rola, já passa no cabelo, na cara, já... Não. Peraí. A questão não é se sujar porque cometeu um erro. A questão é gostar de ficar sujo. Ok? Beleza? Vamos continuar. E aí nós temos então uma aplicação. Deixa eu tirar aqui. Ok. Satanás nos ataca sem cessar, até porque ele é o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque as nossas almas são aquelas... as nossas almas elas foram vivificadas pelo Espírito de Deus. E soprou o Senhor, o seu Espírito,
no ser humano. E ele se tornou, através do Espírito de Deus, alma vivente. Então, Satanás vai nos atacar sempre, ok? Vamos nos santificar no sentido de buscar a Deus, que é santo, buscar incessantemente e obedecer fervorosamente ao Senhor Deus, para então bloquearmos as investidas do mal. E assim, nos achegarmos a Deus e permitir que Ele se achegue a nós. Maravilha? Perfeito? Só seremos perfeitos mesmo, né? O dia que, como a Bíblia diz, formos como Ele é. Ele não se revelou ainda, mas um dia se revelará. E nós seremos revelados como Ele. Amém? Então eu quero desejar a você a graça, o amor, a misericórdia de Deus, que você possa vencer sempre, 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 sempre o pecado e que você possa então buscar ao Senhor incessantemente. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para ensiná-los na palavra de Deus, a sempre buscarmos e vencer a realidade e a vivência do pecado, ok? Quero desejar a você um excelente dia. Não sei se você vai assistir à noite, de manhã, à tarde. Graças a Deus nós temos essa tecnologia para que a mensagem fique gravada. Mas eu quero desejar sobre a sua vida a paz, a graciosidade e a misericórdia eterna, vivencialmente, de Cristo em sua vida. Shalom, Adonai, a paz do Senhor.